pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pô, pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tá, Michi. Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais, aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Táchira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. Porque, e aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável. Eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí, de repente, você adianta o De La Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador, para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seriam o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais atacante. Joga muito por dentro. Joga muito por dentro. Vários. Mas vindo com a bola de frente. Eu vejo. Eles inverteram ali, né? Ele e o Michael. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Táchira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Táchira que chega a 30% do jogador do Flamengo. Isso eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que, por serem 3 jogadores que gostam da jogada de frente, de receber a bola com algum espaço para o drible ou para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que, tecnicamente, eles sofreram pela característica em que atuaram. Acho que os laterais poderiam ter resolvido o jogo, não resolveram. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram... Perfeito. Eu só acho que os jogadores não funcionaram tão bem hoje. Achei a atuação razoável. Não consigo elogiar, não consigo criticar tanto assim. O Flamengo pode jogar muito mais, todo Flamengo sabe disso. E para uma estreia de Libertadores, nessa circunstância, imaginando ainda que os melhores jogadores virão e que quando estiverem, por exemplo, à disposição, Pedro, Gerson e Arrascaeta, são titulares, 3 desses saem. Então, você sabe que eu acho que eles também... Aí voa, aí é outra coisa. Eu acho que pelo pouco espaço hoje, com essas 2 linhas grudadas ali, uma de 5 e uma de 4 do Táchira, eu acho que mesmo... Podia sofrer um pouco. Mesmo o Gerson e a Arrascaeta, eu tenho dificuldade para encontrar o espaço para o passe, para encontrar um jogador livre. Quer dizer, tudo isso é muito complicado nesse cenário. Mas joga com uma facilidade no espaço curto. Não, então, mas aí que tá. A única coisa que eu discordo um pouco, assim, é que eu acho que estes jogadores todos que você citou, exceção feita talvez ao Bruno Henrique, que depende muito do espaço para velocidade e tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible
no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michael tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali para, ok, você ia ter um meia que é mais meia, né, avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas... Não, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou para cima, porque no fim das contas é o que dá para fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá para dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi 1 a 0. Essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá para dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha cai, Ayrton peça, e não tem nada. A única coisa que eu acho é que é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você está atacando pedra. Não, eu acho que a vitória é ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos, perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, então, assim, 2-1. A coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1, tem coisa que não é só da linha de 5 da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5. É isso aí, galera do Mengão. O Flamengo não entrou no jogo, não entrou na jogada dos caras, né? E por isso o Flamengo conseguiu fazer esse gol aí e sair com a vitória. O que eles queriam? Vamos chamar o Flamengo para dentro do nosso campo. A gente chama eles. Tem um histórico, né, de quando um time chama o Flamengo para dentro do campo, o Flamengo vai para cima. Não foi o que aconteceu dessa vez, né? Eles esperavam que o Flamengo iria para cima, o Flamengo não foi para cima. Conseguiu um golzinho quase, o outro time empatou, mas é Libertadores, é jogo fora de casa, no Maracanã. A tendência é de que o Flamengo amasse esse time do Deportivo aí. Vamos ver como vai ser os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo é um pouco do mesmo também, não por ser um Flamengo apático e tal, né? É um Flamengo que seus jogadores já estão velhos, eu não sei o que é que acontece, histórico de lesão, aí o Flamengo vai lá e contrata uns caras que já tem histórico de lesão ainda mais, e vai ser isso aí, cara, né? O elenco do Flamengo vai ser esse. O Arrascaeta joga um jogo, não joga 10, aí vem outro, joga um jogo, não joga. O Pedro agora já, segunda lesão gravíssima dele, né? Não sei como vai ser esse Flamengo, não sei como o Pedro vai voltar, eu sei que eu não tô muito otimista não, tá? Eu tô bem, assim, achando um Flamengo bem mais ou menos, achando que vai ser um Flamengo bem mais ou menos, como a gente já viu aí.